Preço do Bitcoin cai 5% em 60 minutos, em meio à incerteza sobre o Silvergate Bank. Meus amigos, ontem o Bitcoin derreteu. E se você quer saber se essa queda foi saudável, em que patamares de preço estamos, se a gente encontrou algum fundo local ou se vem mais quedas por aí, fica comigo que eu vou te mostrar tudo isso hoje. Meu nome é Cauê e este é o Crypto Daily. Meus amigos, e o Bitcoin ontem testando os cardíacos, né? Quando ele resolve cair, ele cai de verdade. Ontem, entre máxima e mínima do dia, a gente chegou a ter uma queda de 8% e meio. Não é brincadeira, né? Quem estava acompanhando a gente sabe que a gente já esperava que essa queda ocorresse desde que a gente perdesse a casa dos 23 mil. E assim que a gente perdeu, a gente teve uma aceleração nessa queda muito forte. O Bitcoin já estava trabalhando dentro dessa cunha ascendente, que tem a maior probabilidade de romper para baixo. Enquanto a gente consolidava aqui, a gente ainda estava trabalhando na incerteza de se a gente continuaria dentro desse padrão ou se a gente já o romperia e a gente já sacramentaria essa correção um pouco maior. Isso aconteceu ontem, muito ligado à notícia que eu trouxe para vocês na abertura do vídeo. E quais foram os impactos disso no mercado, né? Aqui eu estou trazendo o gráfico total, que ele traz toda a capitalização do mercado cripto. Então, de todas as criptomoedas que a gente tem, quanto dinheiro está alocado aqui dentro desse mercado. A gente também estava trabalhando dentro de uma cunha, e ontem, com essa queda generalizada no mercado, a gente teve também essa movimentação de saída de dinheiro do mundo cripto. Ontem o mundo cripto perdeu no total 56 bilhões de dólares. Quando a gente olha isso nos mercados internacionais, a gente vê que essa queda foi só aqui, Nasdaq, numa movimentação de alta bem interessante, SP500, numa movimentação de alta bem interessante. Se a gente começar a entender um pouquinho o fluxo do dinheiro, a gente vê que essas movimentações até fazem sentido, né? Enquanto Nasdaq e SP500 estavam trabalhando em padrões de reversão de tendência, então eles já estavam indicando pra gente essa alta, e quem assistiu nossa daily ontem já estava esperando isso. O Bitcoin, ele estava trabalhando num padrão inverso, né? Ele está também dentro desta cunha, mas uma cunha ascendente que tende a romper para baixo. Então é natural que o Bitcoin se descolhe um pouco dos mercados internacionais e que todo esse dinheiro que está saindo aqui vá para outros mercados que estão um pouco mais fortes. E aí a gente vê o Bitcoin numa queda muito, muito forte, enquanto os mercados internacionais estão subindo sem nem respirar. Mas o que a gente tem que esperar do Bitcoin para os próximos dias? Essa queda, por mais que fosse esperada, foi saudável, em patamares a gente está. Aqui eu estou com algumas marcações. A nossa próxima zona de suporte importante está aqui na casa dos 21.500. E aí, para a gente olhar um pouquinho mais no curto prazo, eu vou traçar algumas das barreiras que a gente vai precisar romper para a gente entender se essa queda vai vir um pouco mais forte ou não. A nossa primeira barreira está aqui no 0.38 de FIBO em 22.700. Aqui a gente está medindo a retração do movimento, então esse é o movimento completo. Se a gente chegar aqui, ele vai devolver 38% do movimento. Aqui ele devolve 50%, 61,8%. Quanto menor for a retração, maior a probabilidade e maior a força da continuação. Então, caso a gente continue trabalhando nesse range, não consiga romper os 22.700, caso que a gente não consiga trazer o preço acima desse patamar, a maior probabilidade aqui no curto prazo é que a gente desenhe algo parecido com uma bandeira de baixa e que a gente tenha continuação de queda. E aí o nosso próximo patamar vai ser aqui nessa casa dos 21.500. E aqui vai ser uma zona muito decisiva. Aqui provavelmente a gente vai ter muita defesa. Essa zona já foi resistência pra gente, a gente rompeu, já foi testada novamente como suporte. Então é uma zona que vai atrair tanto compradores quanto vendedores. Então quando o preço chegar aqui, provavelmente a gente vai ter uma briga. Quando a gente olha isso no macro, a gente já começa a ver alguns sinais de reversão no Bitcoin. Deixa eu tirar essa cunha para a gente ficar um gráfico um pouco mais limpo. Pronto. A gente já começa a ver alguns sinais de reversão.
Então o Bitcoin já devolveu praticamente toda essa última alta que ele teve. E caso a gente chegue na casa dos 21.500 aqui, fica cada vez mais provável que a gente forme um padrão de reversão de tendência aqui. Estou olhando no gráfico de 3 dias que ele fica bem nítido. Ó. A gente olha para um ombro direito, uma cabeça e um ombro esquerdo. Esse é um padrão de reversão. Então caso o preço segure nos 21.500, a maior probabilidade é que a gente estabeleça um topo descendente em relação aos 25.000 e que isso resulte numa queda, numa correção um pouco maior. Essa correção é o que vai fazer a gente criar o fundo ascendente no gráfico mensal. Que deixa eu limpar um pouquinho desses desenhos aqui também. O mensal que tem uma resistência muito forte da EMA 12 aqui e do nosso topo anterior em agosto de 2022. Então é natural que a gente precise estabelecer uma base de preço, que a gente crie um fundo ascendente em relação ao fundo anterior, para que a gente consiga ter espaço para subir. Então é isso que a gente está acompanhando agora para o Bitcoin. Vamos acompanhar então a interação dele mais próximo dessa zona de 21.500. Aqui provavelmente a gente vai ter touros atacando, tentando defender essa zona, mesmo que seja para a gente ter um repique e criar um ombro direito, para que aí assim a gente tenha uma correção um pouco maior. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa zona de preço. Ficaram com alguma dúvida, comentem aqui pra gente que eu vou responder um a um para vocês. Esse foi o Cripto Daily de hoje. Se a gente te ajudou de alguma forma, curta, mande para seus amigos investidores, se inscreva no nosso canal e até a próxima.